Pessoal, muito boa noite a todos que aqui se encontram no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. É com muita alegria que a gente dá a necessária continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, que nós iniciamos no ano passado, 2021, e que iremos concluir em meados de 2022, para aí sim depois iniciarmos o estudo de uma das obras de André Luiz. Iniciando, antes de mais nada, é sempre muito bom elevarmos o nosso pensamento até Deus, nesse processo que deve ser para nós natural e incessante, de nos abstrairmos do mundo que se encontra ao nosso redor, e nesse processo de abstração, elevando até Deus os nossos sentimentos, iremos buscar nele a necessária identificação, para que com isso o nosso coração e o nosso pensamento se abram, para que o conhecimento que emana da doutrina dos Espíritos possa fazer-se presente em nós, para que com ele mudemos a nossa concepção da existência, busquemos com ardor a necessária transformação do nosso caráter, dos nossos hábitos antigos, dos nossos preconceitos e vícios que têm que ser deixados para trás, para que nos tornemos a pessoa renovada, que irá construir em si a necessária paz que tanto buscamos. Que Jesus de Nazaré abençoe o nosso dia, que possamos nesses rápidos minutos tecermos as necessárias considerações para vislumbrarmos a eternidade que está imanente em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, hoje, esse livro Obras Póstumas, conforme a gente já começou a estudar no ano passado, vimos que ele tem uma característica interessante. Ele não é aquele livro que contém o mesmo assunto do começo até o fim. Ele é composto por partes, tanto que ele não é, pelo menos aqui nessa minha edição, ele não é dividido em capítulos, mas sim em temas. E cada tema é diferente do outro. Hoje, por exemplo, nós vamos falar a respeito da influência perniciosa das ideias materialistas. No quê? As ideias materialistas, elas dão uma influência perniciosa em muitas coisas, em muitas áreas do conhecimento humano e do comportamento humano. Especificamente aqui, Kardec, ou pelo menos o texto é atribuído a Allan Kardec, essa influência perniciosa dá-se sobre as artes em geral e a regeneração delas por meio do Espiritismo. Então nós vamos falar aqui qual é a contribuição da doutrina espírita no aspecto artístico da humanidade, na pintura, na música, na escultura, na literatura, na poesia, na arquitetura. Será que a doutrina espírita, inclusive aí nesse campo do conhecimento humano, tem a sua influência? Kardec, bem aqui, nos mostra bem que essa influência é necessária, já está acontecendo, irá se aprofundar no decorrer aí das próximas décadas, com certeza. Antes de mais nada, é importante a gente definir o que significa a palavra arte. Palavra essa que tantos de nós pronunciamos repetidamente aí ao longo dos dias, das semanas. O que é arte? A palavra arte vem do latim ars, A-R-S, ars, e significa, em latim, habilidade. O artista seria, portanto, aquele indivíduo que detém aquela habilidade de, vamos dizer assim, materializar aquilo que ele pensa, materializar aquilo que ele sente, para que aquilo materializado possa se transferir para as pessoas que contemplam a sua obra de arte.
para que os indivíduos possam ser tocados e influenciados por aquilo que o artista pensa e por aquilo que o artista sente. É um processo de comunicação de pensamentos. A arte é um processo de comunicação de sentimentos. E o artista pode se utilizar de várias linguagens, como eu acabei de citar: a música, a poesia, a escultura, a arquitetura, né? Enfim, existem inúmeras linguagens aí que podem ser utilizadas com essa função de transmitir ao grande público aquilo que o indivíduo pensa e aquilo que o indivíduo sente. Nossa, algo parecido com mediunidade, e é mesmo, gente. Se a gente for parar para pensar, existe uma certa similaridade entre o artista e o médium, porque ambos trabalham basicamente com a mesma ferramenta, que é a sensibilidade, transmitindo aí as suas emoções. A diferença que entre a criação artística e a mediúnica é que na mediúnica o equilíbrio e o bom senso, eles são coisas que têm que se existir, têm que estar ali presentes, enquanto que no campo artístico nem sempre a gente verifica esse necessário equilíbrio, esse necessário bom senso na conduta aí de muitos artistas. Mas o instrumento a ser ali utilizado por ambos, como eu disse, é a sensibilidade. E existe muito do médium do artista. Quando o artista, por exemplo, busca a sua inspiração, sem querer, o que ele está ali, nada mais, nada menos, é invocando a presença de algum tipo de influência espiritual, de entidade espiritual, para que aquela entidade espiritual possa lhe transmitir algum tipo de ideia, para que a concepção artística possa acontecer. Às vezes o artista é até ateu, até não acredita nessa história de espíritos, plano espiritual, até mesmo em Deus, mas quando ele apela para a inspiração, ele está abrindo o seu campo de influência aos seres desencarnados, que aliás é uma coisa muito comum que acontece com todos nós, porque onde existe pensamento, existem correntes mentais, e onde existem correntes mentais, existe assimilação de uma para com a outra, e onde existe a assimilação, existe intercâmbio. Por isso que Kardec, muito apropriadamente, falou que médium todos nós somos, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, sofremos a influência de outros espíritos encarnados ou desencarnados. Mas enfim, seria mais ou menos essa uma rápida pincelada naquilo que diz respeito à arte. É óbvio que o próprio conceito de arte muda muito no decorrer dos tempos, no decorrer das culturas, no decorrer das épocas. Se a gente for abrir o dicionário ou buscar na internet conceitos e definições de arte, nós vamos ter vários. Mas esse que eu acabei de falar aí para vocês é mais ou menos um consenso que a gente busca, que a gente procurou saber. Bom, como que o artista cria, né? Como que ele vai elaborar a sua poesia, a sua arquitetura, a sua pintura, a sua escultura, a sua música? Como que é a dinâmica, basicamente, do processo criativo? Olha, Kardec coloca aqui que o espírito, e quando a gente fala em espírito, nós estamos abordando aqui tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado. Ele tem que se identificar com aquilo que ele sabe ou com aquilo que ele crê ser verdade. Então, o primeiro passo do processo criativo é quando o indivíduo foca seu pensamento em algo que ele crê, em algo que ele sabe, em algo que ele conhece. E após isso daí, após aquilo tornar-se uma certa realidade dentro dele, após ele sentir aquilo que ele sabe, ele junta essa sua crença, esse seu conhecimento, com a sua habilidade, com a sua arte. E através da sua arte, a criação se faz. E aí, através da sua criação, pode ser um quadro, que pode ser uma escultura, que pode ser a composição de uma partitura, enfim, ele transmite aos outros, conforme eu disse, o seu conhecimento, aquilo que ele está sentindo e aquilo que ele está pensando. Então, antes de mais nada, é necessário que ele tenha uma base. E essa base é a crença em algo, é o conhecimento de algo, é a sensação de algo, que para ele tem que ser real.
Se, por exemplo, ele não tiver nenhuma impressão a respeito de algo, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Peguemos o exemplo de um artista, né, que seja totalmente ateu e materialista ao extremo. E vamos supor que o desafio seja proposto a ele. Elabore aí uma criação dentro do seu ramo, dentro da sua linguagem, a respeito de Deus, ou a respeito do plano espiritual, ou a respeito do Espírito. Ele pode até tentar fazer isso, mas como ele não conhece, como ele não sabe, e como ele não sente essa realidade, aquilo que vai se materializar vai ser algo muito incompleto, vai ser algo muito imperfeito. E esse ponto é o ponto essencial para a gente entender a influência perniciosa das ideias materialistas nas artes em geral, coisa que Kardec já estava detectando no tempo dele, século XIX. Imagina nos dias de hoje, imaginemos Kardec reencarnado falando a respeito da influência das ideias materialistas nas concepções artísticas do século XXI, conforme aquilo que a gente vê na televisão, conforme aquilo que a gente vê na internet. Obviamente, essa influência nos dias de hoje é muito mais acentuada do que aquilo que Kardec já via e já sentia na sua época. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Porque é interessante que a gente abra campo para que a gente comente, fale, haja uma troca de conhecimentos. Eu sempre busco incitar vocês a fazer isso para que não fique só eu falando, para que haja realmente um dinamismo no nosso estudo, porque é um estudo nosso. Na verdade, o conhecimento está no livro, o conhecimento está na mente daquele que escreveu o livro. Eu simplesmente aqui passo aquilo que leio. Tá? E, por gentileza, focando o assunto das perguntas e dos comentários naquilo que a gente está comentando. Ok? Pode falar. Olha, eu acho que é esse assunto mesmo. O Gasparetto, ele pintava, ele era inspirado pelos pintores, que usavam ele para pintar, até com os pés. Até com os pés. Eu assisti isso. Sim. Em Piranga, em São Paulo, há uns anos atrás. E eu tenho um conhecido meu, que ele escreve coisas assim, poéticas, fantásticas, diferentes. A caligrafia é totalmente diferente. Eu não consigo quase entender a caligrafia dele, ele é de perfeição. Né? E eu acho que eu já falei com ele, eu acredito que você é um poeta, você está sendo inspirado por espíritos poetas. Isso é um poeta, porque é muito graficante aquelas mensagens que você tem. Aquilo que a gente estava comentando, que existe muito do médium e no artista. Como eles trabalham com a sensibilidade, eles têm um campo mais aberto à influência espiritual, embora sequer desconfiem disso, muitos deles sequer desconfiem disso daí. Muitos escritores, poetas, literatos, no momento ali da sua criação, eles são inspirados por seres desencarnados, que jogam ali o pensamento, jogam ali o tema na mente daquele que eles sabem que vai desenvolver bem aquele tema. Então, vamos supor ali que eu, que não sou escritor de coisa nenhuma, seja influenciado por um espírito escritor. O espírito escritor pode até tentar, jogar o tema que ele quer que eu desenvolva na minha mente. E como eu não sou escritor, como eu não tenho esse talento, esse dom, essa arte, muito pouca coisa vai sair de boa. Pouquíssima coisa. Então, os desencarnados, eles buscam influenciar o médium, tanto aquele médium ostensivo, quanto aquele médium em potencial, eles vão buscar influenciar aqueles com os quais eles mais se sintonizam. No caso do Luiz Antônio Gasparetto, os desencarnados com dois, que a ele influenciavam, a fim de que as telas pudessem ser reproduzidas. E se não me falha a memória, o Gasparetto mediunizado pintava um quadro de um artista com a mão esquerda, de um outro artista com um estilo completamente diferente com a mão direita, com outro artista com o pé direito, e com um quarto artista
fantástico, né? Embora, infelizmente, tenha se desviado, a gente não vai se entrar nesse campo. Mas quando ele estava no auge, e quando ele realmente era um instrumento dócil do plano espiritual, era uma maravilha. Uma outra artista, também mediunizada, era a Mariluza Moreira Vasconcelos. Essa ainda está encarnada. E eu vi, pessoalmente, psicopictografar isso lá em Alfenas há muitos anos atrás. Mais ou menos o mesmo estilo do Gasparetto. Ela pintou um quadro de Renoir com os pés na minha frente. É a coisa mais interessante do mundo. Ela entrava em transe mediúnico, colocava aquele roupão cheio de mancha de tinta, espalhava aqueles tubos de tintas todos pela mesa, né? Os seus assistentes iam espalhando as telas em branco, e ela ia falando uma linguagem que ninguém entendia nada, mistura de alemão, italiano e tudo mais, francês, jogava lá os borrões de tinta, fazia assim com a mão, né? Às vezes usava um pincel. Você pensava assim, nossa, vai ser uma porcaria, né? Não vai sair nada aí. Ao cabo de alguns minutos levantava a tela, linda, perfeita. Rembrandt, Renoir, Monet, né? Van Gogh, e por aí vai. Cada qual com o seu estilo. Acontece com o Zé Medrado. Eu vi muitos perguntar lá no hospital. Nossa, ele recebia, ele pintava 10 quadros, quer dizer, 10 artistas, né? Nossa, ele não sabe nada. Ou seja, o médium ele tem que ter a necessária sensibilidade e a necessária faculdade mediúnica adequada a fim de que o espírito utilize como instrumento daquilo que ele deseja. Legal. Tem tudo. Tentando construir um raciocínio nesse que você acabou de falar, só que conforme foi passando os anos, a gente tem muito mais influências perniciosas na arte, hoje em dia, do que foi visto na época de Kardec. Mas o espírito, vamos dizer, ele está evoluindo, espero para melhor, conforme vai evoluindo os anos. Então, hoje a gente deveria ter menos influência em questão dessa evolução natural das coisas que a gente teria no passado. Boa pergunta, né? Quer dizer que no presente nós deveríamos ter uma influência menor das ideias materialistas comparado ao passado, em virtude do processo evolutivo. Esse é o campo de raciocínio que nós vamos entrar daqui um pouquinho. Só um pouquinho. Vai, Wesley. No caso também, a escultura, cabe isso também, no caso do Aleijadinho? Na escultura? Perfeitamente. Aliás, quando eu vi a Mariluza lá psicopitografar, um dos autores que desenharam, que pintaram um quadro na tela foi justamente Aleijadinho. Aleijadinho, que em reencarnação passada foi Michelangelo Buonarroti, o famoso pintor da Capela Sistina, lá no Vaticano. Que através aí de um karma que ele contraiu antes dessa reencarnação com Michelangelo, né, ele veio com a hanseníase aí no século XVIII e com a sua escultura, com o seu talento múltiplo, porque não era só no campo da escultura, fez obras magníficas, né? Também na escultura. Fala. Daniel, e a gente sempre associa a arte ao belo, mas tem a arte também que vem para chocar, tipo um Bocage, a geração do novo século, sei lá, Augusto dos Anjos. Isso, então esses artistas teriam influência dos espíritos malfeitores? Porque se a gente definir a arte como sendo aquela, vamos dizer assim, aquele talento que o indivíduo tem de passar as suas impressões e pensamentos para o outro, você percebe que impressões e pensamentos é um campo muito elástico. Podem ser impressões, sentimentos e pensamentos de grande nível ou de baixo nível. Se você fechar a definição de arte como sendo aquela capacidade que o indivíduo tem de expressar o belo, o bom e o justo, muita coisa que é considerada artística nos dias de hoje e no passado não seria artística, né? Mas se nós dilatarmos a definição, aí sim, aí sem sombra de dúvida, não deixa de ser uma arte, porque está passando as suas impressões ali, só que não é nenhuma impressão relacionada ao belo, ao bom e ao justo, notadamente o que a gente vê nos dias de hoje, né? Porque aí a gente vê a influência das ideias materialistas, e aí Kardec fala justamente isso daí. Lembra que eu acabei de comentar que o espírito se identifica com aquilo que sabe ou que crê ser verdade. É através dessa base que ele faz o seu processo criativo. E se o artista
for um indivíduo materialista, for aquela pessoa que não se identifica com um plano espiritual, com Deus, com uma vida após a morte, ou com os sentimentos mais belos e nobres, for aquele indivíduo que se identifique somente com a matéria, somente com as impressões e sensações que a matéria causa, mesmo ele sendo um artista, a sua obra vai se pautar simplesmente nesse campo de sensações, simplesmente nesse campo de impressões. Isso Kardec já estava identificando desde o século XIX, porque a partir do século XVIII e XIX começou a haver uma certa derrocada das religiões dominantes, com a ascensão muito forte do pensamento científico. E aí muitos indivíduos deixaram a sua crença de lado. E é imprescindível que uma crença esteja presente a fim de que haja uma vitalidade na obra do artista, que o artista dê vida à sua obra. Agora, a partir do instante em que o indivíduo só crê na matéria, só sente na matéria, só tem impressões na matéria, toda a sua criação, toda ela, passa, obviamente, sob esse prisma, que é o prisma material. E aí a gente vê aquelas obras que chocam, aí a gente vê aquelas obras de baixo nível, e aí a gente vê aquelas obras materialistas. Mas aí vem a tua pergunta: nossa, mas a gente não deveria estar melhorando? Não está havendo um processo evolutivo? Nós não podemos deixar de crer, de saber, que nós estamos em época de transição. E Kardec comenta isso, que nas épocas de transição as artes periclitam, perigam. Por quê? Porque ali são duas forças que estão vivendo conjuntamente, forças antagônicas. Uma delas é o passado. É o passado, são os hábitos nocivos, são os vícios, são as ideias ruins, e a outra força são as concepções renovadas. É uma filosofia toda nova, toda elevada. Então, nesse choque de ideias que acontece em períodos de transição, obviamente nem todas as pessoas estão identificadas com o novo pensamento, com aquela filosofia mais elevada, com aquilo que é renovado. E aí as artes, elas ficam meio periclitantes. Muitos artistas ficam até em dúvida se realmente aderem a esse campo novo de ideias, ou se ficam com o passado. O que está acontecendo, que já tem acontecido durante algumas décadas, é a reencarnação em massa de espíritos presentes, e que estavam presentes em regiões trevosas, em regiões umbralinas, em regiões de trevas. E eles estão tendo a última chance aqui na Terra. E aí o que a gente vê? Esses espíritos, dotados ali com talvez de grande intelectualidade, e dotados também de uma certa facilidade no campo das artes, têm, sob o ponto de vista moral, um baixo nível. Então, se eles reencarnam aqui para terem a última chance, talvez aqui na Terra, de renovarem as suas disposições morais, mas não o fazem, qual a influência deles no campo da arte? No campo da música, por exemplo. Vamos pegar o campo da música, não vamos citar artistas aqui, tá? E nem vamos citar gêneros musicais. Eu ia falar bem da música. O que a gente tem visto no que diz respeito à música da década de 60 para cá? Imaginemos os dias, vamos só ver os dias de hoje. Como são as letras das músicas? Vamos pegar só o nosso Brasil aqui. Essas letras falam a respeito de que mais? Só matéria. É o dinheiro, é o sexo desenfreado, é o poder, é a desordem, a indisciplina, o sofrimento. Quer dizer, isso daí, obviamente, não acontece com todos os artistas, né? Mas uma grande maioria sim. Então é justamente o indivíduo que tem ideias materialistas a respeito da sua existência, que acha que a Terra é só isso aqui, que a vida é só isso aqui, que não existe nada além, ele não vê nada acima de si, nada do seu lado, nada à sua frente, nada atrás. O momento é o agora. Então é óbvio que as suas criações artísticas vão ser totalmente influenciadas por aquilo que ele acredita só na matéria. Então a escultura vai ser desse tamanho. Existem exposições aí em museus que são coisas terríveis, gente.
algumas beirando a pornografia, quando não são a própria pornografia em si. Outras cujos desenhos e ensaios parecem ter sido feitos por uma criança de 4, 5 anos. Sabe aqueles rabiscos? Ganha dinheiro, lucra. Quer dizer, o que está acontecendo? Se a gente voltar os nossos olhos na época de Michelangelo, de Da Vinci, de Rembrandt, de aqueles todos do passado, notadamente na época da Renascença. Comparemos isso com os dias de hoje. Meu Deus, parece que está tendo uma evolução, mas não é uma evolução. São aqueles que estão reencarnando para ter a última chance aqui, que buscam chocar e mostrar aquilo que eles pensam e sentem para o público em geral, através das suas criações e concepções na pintura. No ramo da reportagem, não, os artistas do lado da reportagem só faz a reportagem técnica. Exatamente, mais ou menos isso que a gente vê nos dias de hoje. Na arte cênica, eu acho que nesses últimos anos a que tem mais sofrido a influência ruim. Porque o ator, ele tem que representar a ideia do autor. E muitas vezes, de uns tempos para cá, não tem acontecido isso. E é sempre rebaixando, achando o livro, a crença, a arte, Sempre as é coisas, uma tristeza. sempre aquelas condutas e aquelas ideias mais grosseiras. O materialismo puro. Né? Olha a que campo o materialismo nos conduz. Porque o artista, né, para mim, a arte tem que expressar o belo, o bom, o nobre, o elevado. Só que a gente encontra o belo, o nobre, o bom, numa região que a matéria não alcança. Numa região que o artista tem que se identificar na base da sua crença, na base do seu conhecimento. E se ele não aceita nada fora da matéria, ele só se identifica com aquilo que é transitório. E aí a gente vê as criações que a gente vê nos dias de hoje. Fala. Então seria isso, como a gente está nessa transição, e a gente tem uma evolução tecnológica, uma moral também. Então, vamos dizer, é experimentar o livre-arbítrio. Sim, claro. É o experimentar, vamos dizer, estão vivos para experimentar e ter a sua prova. Perfeito. O que Jesus nos alerta a respeito dos tempos que nós estamos vivendo de transição, de apocalipse. Nós estamos vivendo em tempos apocalípticos. Só que não é aquele apocalipse que vai destruir a terra. É aquele momento de transição em que aquilo que é antiquado, aquilo que é pernicioso, aquilo que é negativo vai morrer. Vai ser destruído. Vai ficar para trás. Que um novo planeta com uma nova humanidade vai surgir. O que Cristo nos fala? Que nesses tempos o sujo ficaria mais sujo e o santo ficaria mais santo. É um momento em que, através do livre-arbítrio, tudo é permitido. Tudo pode. E através justamente desse tudo pode, é que a pessoa põe para fora tudo aquilo que ela crê, que ela acredita. E se ela é uma artista, ela expressa toda a sua sensibilidade com base naquilo que ela acredita. E aí a gente vê o que a gente vê nos dias de hoje. Então, isso daí só pode ser combatido através da espiritualidade, das ideias espiritualizadas. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando especificamente do espiritismo, não. Estou falando das ideias espiritualizadas. Porque aí sim, o indivíduo que é um artista, mas que possui essa crença em algo que transcende a matéria, muito mais facilmente ele vai se identificar com esse algo e vai materializar aquilo que ele concebe nas suas obras. E aí a gente vê belíssimos ensaios no campo da poesia, no campo da pintura, no campo das composições musicais. Isso existe, está presente por aí. Talvez não faça tanto barulho como a maioria faz. Mesmo porque o mal tem essa característica. Adora fazer estardalhaços. Gosta de chamar atenção. O bem já é mais comedido. Não chama tanta atenção para si. Então a impressão que a gente tem, em parte, é que está tudo errado mesmo, está tudo evoluindo.
que nós estamos vivenciando um momento de profunda transformação. Podemos ter certeza, uma nova ordem de coisas já está em avançado processo de gestação. Em algumas décadas nós não veremos concepções artísticas e criações conforme a gente vê por aqui. O próprio Divaldo Franco fala que a partir da década de 30, a partir de 2030, os grandes artistas do passado, notadamente aqueles da época da Renascença, vão reencarnar aqui no planeta. Para, aí sim, em se utilizando das concepções avançadas de uma filosofia mais espiritualizada, dar invasão às suas grandes concepções artísticas, influenciadas fortemente por ideias espíritas, por ideias espiritualistas. É uma coisa que vai acontecer a partir da década de 30. Então nós vamos viver aí, até o final dessa década de 20, um período mais complicado e mais conturbado. Eu, pessoalmente, isso é ideia minha, tá, gente? É minha, pelo amor de Deus. Acho que essa década de 20 agora vai ser bem complicadinha. Essa que nós estamos vivendo. A partir da década de 30, creio eu, isso também é uma coisa de um achismo meu, por favor, as coisas começarão a amenizar. Espero que realmente tal coisa aconteça. Mas olha só, Kardec faz aqui também um apanhado da arte ao longo da história. Ele fala o quanto que a filosofia e a crença influenciam a arte. Ele começa falando aqui, por exemplo, na época primitiva. Ele fala de época primitiva, aquela época antes do nascimento de Jesus, antes do cristianismo. Ele fala que antes disso, a arte era influenciada por essa filosofia mais dada à natureza. E como o indivíduo não tinha uma ideia muito aperfeiçoada do plano espiritual e de Deus, não existia ali a caridade cristã, o artista dessa época focava mais no quê? Nas formas materiais, na beleza física. Interessante a gente ver isso entre os escultores gregos. Quando a gente dá uma olhadinha ali na internet a respeito das obras dos escultores gregos, não sei se existe alguma fora disso, mas praticamente todas é o corpo humano. Perceba para você, perceba. São as formas masculinas e as formas femininas talhadas, por exemplo, no mármore com uma perfeição absurda. Porque a concepção do belo para eles, o máximo que a concepção do belo chegava, era o belo do corpo humano. Não é? Fala. Podemos evidenciar isso também até nos povos primitivos, homens das cavernas, era desenhos de animais, de como que caçavam, de caça. Quer dizer, era o mundinho deles, era o horizonte deles, o universo deles. Então, obviamente, um artista se expressa naquilo que ele sabe e concebe. O artista da época das cavernas, que fazia aquelas pinturas lá, o que eles conheciam? Conheciam o animal, a caça, né? E outras coisas mais. E aí ele desenhava somente aquilo. Mas à medida que ele foi evoluindo, crescendo em termos de intelecto, em termos de moral, dilatou-se também o seu campo artístico. Mas o artista vai até onde pode ir. Né? A partir do surgimento do cristianismo, houve uma forte influência das ideias cristãs na arte. Então a arte sacra ganhou um impulso muito grande. Então a arte primitiva foi substituída pela arte cristã. Só que como foram os primeiros tempos do cristianismo? As perseguições aos cristãos, os mártires, o circo, os assassinatos, o medo, as perseguições, os indivíduos ficavam reclusos, ilhados, né? Então a arte cristã muito se ressentiu disso. As esculturas dessa forma, aí a gente vê a arquitetura dessa maneira. O Kardec coloca aqui que boa parte das criações artísticas nessa época são criações voltadas para concepções de céu e de inferno. Quando a gente vê, por exemplo, a Capela Sistina, pintada por Michelangelo, nós observamos um pouco disso aí. Nós observamos ali as representações do céu, as representações dos sofrimentos daqueles que estão no inferno. Quer dizer, era uma influência que deu impulso.
da arte pagã, vamos dizer assim, para a arte cristã. Só que chegou um momento em que as ideias católicas e protestantes batiam de frente com o conhecimento científico que estava brotando. Obviamente, os próprios artistas passaram a se ressentir disso. Por quê? Eles passaram a deixar de lado as ideias espiritualizadas e adotar as ideias materialistas. O que aconteceu então com as criações artísticas? Caiu, declinado. É o que a gente vê nos dias de hoje. Fala. Na Divina Comédia do Dante. Dante, exato, né? Interessante que o Kardec até comenta isso, o quanto que o artista ele é pródigo em representar os sofrimentos e as torturas dos infernos e do purgatório e pálidas ideias do céu. Eu tenho uma ideia a respeito disso. Não fala? O que nós conhecemos do nosso passado, mas não sabemos do nosso futuro. Exato. Ainda mais com o próprio nível evolutivo que nós nos encontramos, nas nossas passagens pelo plano espiritual, ficamos muito mais nas zonas espirituais mais próximas à Terra, não é? Do que naquelas elevadas. Então o artista que reencarna, ele traz em si, com muita propriedade, mais ideias relacionadas a essas zonas de sofrimento e tortura do que propriamente aos céus. Alguns mais elevados conseguiram parar isso aí. E aí começaram a expressar as ideias celestes, mas de uma maneira muito pálida. Por quê? Porque dentro do catolicismo e do protestantismo, a ideia de vida após a morte é uma coisa muito pálida. Não é nada muito certo, muito focado, muito nítido. Sempre no campo de talvez, possibilidades e crenças, vem o Espiritismo. E o que a doutrina espírita nos traz? Nos traz a confirmação, através da mediunidade, da existência do mundo espiritual, da existência de uma vida após a morte. Nos fala que céu e inferno são estados de consciência, que o indivíduo, quando faz o bem, ao desencarnar, ele se encontrará em situações espirituais maravilhosas, em regiões espirituais de luz e de alegria. Aquele que fez o mal e se identificou com a matéria, desencarnou, não sai muito terra a terra. Daí os sofrimentos e as dores decorrentes. Fala que tanto aquele que se encontra no plano espiritual melhor, quanto no plano espiritual pior, vão reencarnar. E mais, eles desencarnados podem transmitir as suas impressões através dos médiuns. Que a evolução é uma lei, e que todos nós atingiremos a perfeição. Olha só, é uma filosofia nova. Na verdade, não é bem uma filosofia nova. Uma filosofia que já existia desde os tempos pagãos. Né? Essa filosofia foi somente atada em feixes, destituída ali das alegorias, né? E nos colocada sob um ponto de vista lógico e racional, para que todos nós pudéssemos compreender. Kardec coloca: é todo um campo imenso e inexplorado para os artistas. Porque imaginemos o artista com essa concepção entranhada em si, de vida após a morte, de reencarnação, de mediunidade, de vida em outros planetas. Imaginemos um Rembrandt, um Renoir, um Da Vinci, fortemente em si, tendo essas ideias. Quais obras não iam surgir? Imagina um Mozart, né? Compondo algo relacionado à reencarnação, ou ao sofrimento de um indivíduo nos umbrais, ou as torturas do processo obsessivo. Imaginemos um Beethoven compondo acerca da alegria e do júbilo dos justos que estão em planos espirituais superiores. Eles no passado fizeram algo parecido com isso, mas vão vir aqui, vão voltar aqui e farão muito mais, sob a influência dessas ideias elevatíssimas.
Imaginemos os grandes pintores, os grandes dramaturgos, nas encenações de um processo desencarnatório. Ou das dificuldades do indivíduo se adaptar ao plano espiritual. Ou das alegrias do indivíduo reencontrar com os parentes que já desencarnaram. Imagine isso materializado numa peça de teatro. Imaginemos como serão as esculturas, a arquitetura dos tempos vindouros. Em 1858, na Revista Espírita de agosto de 1858, Kardec coloca ali alguns desenhos feitos de maneira mediúnica, através da mediunidade de um dramaturgo francês, Victorien Sardou. Ele serviu de médium a um espírito chamado Bernard Palissy. Esse Bernard Palissy, aqui na Terra, no século XVI, era um oleiro. Deduzo eu que era um indivíduo voltado aí à arte das esculturas, um argento. Esse indivíduo reencarnou em Júpiter. E ele veio, através da mediunidade de Victorien Sardou, que era um dramaturgo, fazer desenhos das casas de Júpiter. Uma arquitetura que a gente não consegue conceber. Busquem na internet, vocês vão achar. Entrem lá no Google e digitem assim, ó, desenhos de Júpiter, revista espírita. Vocês vão ver vários. E ali a arquitetura é toda diferente. É uma coisa voltada aos aspectos naturais. São linhas esvoaçantes, leves, né? Que a gente tem pálidas ideias aqui na Terra. Aliás, foi o primeiro exemplo, dentro do Espiritismo, de uma criação artística. Isso de agosto de 1851. Como os nossos artistas não ficarão inspirados com as ideias espíritas no futuro? Será obviamente uma coisa maravilhosa. Como será a música? Os grandes compositores do passado eram médiuns, embora não soubessem. Eles sabiam se sintonizar com as fontes imorredoras de beleza de Deus. Mozart, por exemplo, Beethoven, falavam que ouvia uma sinfonia toda numa única nota. De repente, tudo aquilo surgia do nada na mente deles. E eles tinham que ter o trabalho de pegar a partitura e compor ali rapidamente. Eram médios, eles não sabiam. Imaginemos isso no futuro, disseminado por toda a humanidade, aclarado pelas ideias espíritas. Vai ser uma beleza. Daniel, mas isso também transcende além da arte das outras esferas, para tecnológico, ciência, no caso, política, religião, tudo. Isso não vai transcender para outras áreas. A filosofia espírita toca em todos os campos do conhecimento. Eles usam mais rápidos, outros mais lentos, mas vai. Falando assim, imagine você um político embebido das ideias espíritas. É isso. Fortemente em si com as ideias de reencarnação, de vida após a morte, de lei de causa e efeito, da transitoriedade do poder terreno. E ele ali, tendo condições de governar uma cidade, um estado, um país. Ele vai ser bem melhor que 90% dos políticos que a gente vê nos dias de hoje. Vai. Seria a influência de uma filosofia espírita no campo da política. E a gente pode estender no campo da economia, no campo do comércio, e por aí vai. É toda uma revolução moral que já está acontecendo, embora embrionária, mas que tem se avançado e vai avançar. Pode falar. Eu só consigo lembrar do embate espiritual que está acontecendo nessa transição planetária, né? Porque, ao mesmo tempo que os espíritos encarnados também conheciam outros, a gente precisa de espíritos iluminados encarnados para consumir essa nova era. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, porque se a gente tivesse todos esses pensadores, todos os políticos, se a gente tivesse toda essa galera potencial aqui, será que a gente teria
Mas é por quê? Porque são duas gerações que estão aqui em processo de, vamos dizer assim, de convivência. Uma mais antiga, que é aquela que não se adaptará à nova ordem, e que aqui não voltará a reencarnar mais, e aquela cujas disposições morais já são mais tendentes ao bem. Então você falou assim dos grandes vultos, dos grandes seres iluminados. Para esse público, eles vão conseguir muita coisa. Para esse aqui, dificilmente vai haver a sintonia. Nós estamos em época de transição. Esses que estão desse lado aqui, são aqueles que estão tendo as últimas chances. Se houver uma mudança nas suas disposições morais, para cá eles vão permanecer. Caso não haja essa mudança, muitos milhões, e isso já está acontecendo, para cá não voltarão tão cedo, reencarnarão em planetas compatíveis com baixo nível evolutivo. Então, ao cabo de algumas décadas, nós vamos ver aqui o quê? Que a maioria será daqueles indivíduos tendentes e inclinados às ideias espiritualistas. Por isso que a partir da década de 30, quando o terreno estiver mais preparado, os grandes do passado voltarão. Porque aí eles vão ter grande público. Não vão ser taxados de loucos. Uma coisa que vai acontecer, não tenhamos dúvida disso. Até que ponto a doutrina vai, né? Interessante. Eu coloquei aqui, busquei alguma coisa relacionada à arte mediúnica e à arte dos espíritas. A primeira delas foi aquilo que eu falei para vocês, do Victorien Sardou, do ano de 1858, né? Das criações, dos desenhos inspirados por via mediúnica. Eu vou ler aqui, que no ano seguinte, 1859, a arte mediúnica chega no campo da música. A edição de maio de 1859 da Revista Espírita traz uma matéria sobre o fragmento de uma sonata atribuída ao espírito de Mozart, pelo médium Brion d'Orgeval. Olha que coisa, um fragmento de uma sonata. E eu li lá, isso aí na Revista Espírita, foi interessante. O médium recebeu o fragmento dessa partitura e Kardec chamou uma moça que era discípula de Chopin, do grande Chopin, para poder, no piano, desenvolver aquela partitura. E alguns críticos de arte foram chamados para poder acompanhar aquilo. Antes, a moça desenvolveu alguns trabalhos conhecidos de Mozart. Todos realmente conheceram. E depois aquela partitura atribuída ao espírito de Mozart. Todos os críticos de arte foram unânimes, analisando ali a partitura e a música que daí evolava, que era o espírito realmente de Mozart que havia composto. Isso em 1859. Em 1860, Kardec utiliza pela primeira vez a expressão arte espírita, propondo-a como um terceiro elemento de uma tríade também formada pela arte pagã e pela arte cristã. Muita coisa que a gente comentou hoje aqui vem desse artigo de 1860 da Revista Espírita. Agora tem a arte dos espíritas. Até aqui nós vimos o quê? A influenciação mediúnica. Mais palpável que nós temos nos dias de hoje, a gente vê ali, né, do Gasparetto, né, a gente vê ali da Mariluza, a gente vê de quem mesmo? Do Medrado Dias, nos dias de hoje, a arte mediúnica. Mas existe a arte dos espíritas. Em 1862, há o primeiro registro de uma obra de arte espírita não atribuída aos espíritos. Um poema intitulado O Vento, apresentado na Revista Espírita de fevereiro daquele ano, uma fábula espírita. Em fevereiro de 1864, circula em Paris o romance A Lenda do Homem Eterno, do escritor francês Armand Durantin. O autor, que não era espírita, desenvolveu uma trama na qual um homem conhece o espiritismo após o falecimento da esposa e acaba por se descobrir nele. Interessante, né? 2 meses depois, o francês Jean Delaveuse publica A Guerra ao Diabo e ao Inferno, uma sátira, onde tem o diabo convertido, né, e a tese de que o espiritismo seria um instrumento para poder encaminhar as pessoas ao inferno. Uma sátira, né? Quer dizer, desde aquela época de Kardec, ensaios tímidos surgiram, e a tendência, obviamente, é se disseminar.
nós temos uma associação dos artistas espíritas aqui no Brasil, que chama-se Abrarte. Se você entrar na internet, digitar lá no site de busca Abrarte, você vai ver o site lá. Um site muito bem construído, muito bem idealizado. Inclusive dá para você fazer download de várias coisas, inclusive de apostilas de como desenvolver atividades artísticas dentro do centro espírita. A Abrarte consta hoje com algumas centenas aí de afiliados, e todos aqueles que estão dados aí ao campo da arte, música, escultura, poesia, literatura, dramaturgia, obviamente podem aurir ali muito conhecimento. Semana que vem vamos falar única e exclusivamente a respeito da música. A música de modo geral e a música espírita. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Dúvidas? Perguntas? Observações? Não? Então vamos encerrar. Fechamos nossos olhos em processo de agradecimento a Deus, nosso Pai, que abre nesse ano mais um campo imenso para a nossa atuação aqui na Terra e fora dela. Como foi lido lá no início, a respeito do tempo, nós estamos tendo aqui a oportunidade de vivenciar um momento único na história do nosso planeta. Nesse momento de transição, onde uma geração mais antiga se vai e uma geração com ideias renovadas vem, nós estamos tendo uma grande chance de renovarmos as nossas concepções de vida, de renovarmos o nosso pensamento e, consequentemente, as nossas ações, a nossa visão do mundo, os nossos valores. Que a doutrina possa ser aquele farol para, no meio de densas brumas que insistem em permanecer nesse século de descrenças, possa iluminar o nosso caminho na existência material e fora dela. E que Jesus, sublime e inspirador de toda a humanidade, possa ser sempre visto por nós como o caminho, a verdade, que nos conduzirá à verdadeira vida. Que assim seja. Graças a Deus.